eu queria apresentar para vocês alguns pressupostos antes de entrar no tema específico. Então, primeiro, um entendimento sobre ciência. Estamos vivendo esse momento em que a ciência tem sido exaltada, repito, merecidamente exaltada, e eu quero aqui apresentar para vocês a concepção de ciência com a qual nós temos trabalhado. Então, ciência é aquilo que resulta de um trabalho sistematizado, de um trabalho criterioso, de um trabalho que emprega método científico. Então, um conhecimento científico ele é resultante do emprego de métodos científicos para a produção desse conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento e nós entendemos que a maior parte dos problemas que nós enfrentamos, eles são melhor resolvidos na medida em que nós dispomos de um acúmulo de conhecimento científico sobre aquela questão. Então, novamente, faço uma conexão com o momento que estamos vivendo e estamos, todos nós, à espera que a ciência nos apresente a melhor resposta possível. Então, quando foram divulgadas as práticas de higienização constante, de distanciamento social, de uso de máscara, todas essas constatações e os efeitos positivos desse tipo de protocolo, eles são resultados de conhecimentos científicos. Nós queremos lembrar que estamos vivendo um contexto bastante específico, um contexto que para muitos autores e autoras começa em algum momento na última década do século XX. Este momento tem sido chamado de sociedade contemporânea por algumas pessoas, tem sido chamado também de sociedade pós-moderna por outras pessoas. Diante desta condição nova, nós temos uma reconfiguração da função social da escola. Então, a escola, ela opera e ela procura oferecer uma resposta diferente do que ela respondia ou do que ela fazia quando eu era criança, quando muitos de vocês eram crianças e mesmo quando eu ingressei como professor na educação básica. Ou seja, hoje nós temos uma escola muito comprometida com a formação de pessoas que vão circular na sociedade, com a formação de pessoas que vão se posicionar, se manifestar, se expressar naquilo que a gente chama como cultura pública. Então, a função da escola ela já foi preparar uma elite, a função da escola já foi preparar a mão de obra para o mercado de trabalho. Hoje nós temos uma escola que se compromete cada vez mais com a formação de pessoas que possam produzir uma sociedade menos desigual. A escola não vai conseguir fazer isso, no nosso entendimento, a escola não vai conseguir fazer isso se nós não recorrermos àquela parcela importante de conhecimentos que são os conhecimentos científicos. E há um conjunto grande de conhecimentos científicos que dizem respeito à área da educação. E aí a gente tem chamado isso, a literatura chama isso de ciências da educação. Então, as ciências da educação, elas dão ao professor, à professora, aos profissionais da educação, aos gestores, etc., eles dão as ferramentas necessárias para a intervenção. Então, só que nós, quando produzimos conhecimento científico na área da educação, fazemos isso através de um outro conjunto de métodos. Nós temos cada vez mais nos apropriado de métodos que são bem característicos das ciências humanas, e eu estou dizendo isso nos últimos 30 anos de produção de conhecimentos na área da educação física, métodos mais relacionados às ciências humanas e métodos que procuram escapar daquelas lógicas positivistas, daquela lógica reducionista que caracteriza as produções de conhecimento em outras áreas, em outros campos da sociedade. E, finalmente, nesse contexto, nós temos que pensar também o que significa ensinar a educação física no século XXI. Então, ensinar a educação física no século XXI, do nosso ponto de vista, tem pouca relação com o que era ensinar a educação física nos anos 80, nos anos 90 ou mesmo na primeira década do século XXI. Então, hoje nós temos professores e professoras que atuam nas mais variadas realidades escolares, que produzem suas práticas pedagógicas, ora mobilizando aqueles conhecimentos produzidos através dos métodos científicos
ora mobilizando aqueles conhecimentos, ora reconfigurando, reconstituindo, ressignificando aqueles conhecimentos, e nós também temos um conjunto grande de professores que têm produzido novos conhecimentos ao fazer a prática pedagógica. E aí agora eu quero chamar a atenção para isso, né? Principalmente num evento em que se valoriza a produção de conhecimentos dos professores. A gente tem acompanhado nos últimos finais de semana como essa questão é relevante, como essa questão está cada vez mais presente. Então, o professor, a professora, em atuação, produzem um tipo específico de conhecimento que nos últimos anos esse conhecimento também tem sido lido, relido e reinterpretado a partir do conhecimento científico. Nós também temos uma parcela grande de professores e professoras em atuação que estão vinculados aos grupos de pesquisa, vinculados aos centros de produção de conhecimentos, vinculados aos programas de pós-graduação. Então, estes professores, eles ocupam essa dupla função. Estes professores, eles recorrem a uma série de ferramentas importantes da ciência para produzir conhecimentos a partir daquilo que estão fazendo no chão da quadra, aquilo que estão fazendo nas escolas. Então, há um saber específico que não é um saber acadêmico, que não é um saber que partiu de deduções, com base em teorias. Há um saber específico que, sim, tem sido sistematizado a partir dos trabalhos dos professores em sala de aula, e este saber se constitui hoje numa referência, em mais uma referência para a gente pensar a prática pedagógica, para a gente pensar a organização, o planejamento e desenvolvimento e avaliação do trabalho. Então, não dá mais, em 2021, para a gente virar as costas para aquilo que os professores e professoras têm produzido, para a gente pensar que somente na universidade se produz conhecimento e para a gente pensar que a universidade está de costas para a escola. Também não é verdade isso, Então, o que nós temos visto, o que nós temos acompanhado é essa interação universidade-escola, escola-universidade e a produção de novos conhecimentos, sobretudo no campo da intervenção. Eu não posso dizer a mesma coisa nos outros campos onde eu não atuo. Eu estou pensando exatamente no campo da metodologia de ensino, no campo do currículo da educação física, no campo da prática pedagógica. Bom, e aí dizer para vocês que nós vamos conversar a respeito de um pedacinho deste trabalho, que é a prática do currículo cultural da educação física na perspectiva dos professores. Foi um trabalho de pesquisa realizado entre 2017 e 2018, durante 2 anos nós fizemos esta pesquisa, e no final de 2018 nós pudemos publicar um material que a gente vai apresentar para vocês, e é nesse material que consta esta noção de antifascista que a gente está trabalhando agora. Então, eu destacaria como produtos desse trabalho de pesquisa este artigo publicado na revista E-Curriculum da PUC de São Paulo, vocês acham facilmente na internet. Este artigo também publicado na revista Humanidades e Inovação, da Universidade Federal de Tocantins, que também tem a ver com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, o primeiro se chama Os Conteúdos do Currículo Cultural da Educação Física e a Valorização das Diferenças, Análises da Prática Pedagógica. O segundo se chama A Abordagem das Diferenças no Currículo Cultural da Educação Física. E este livro, que é resultado dessa pesquisa, se chama Educação Física Cultural, Inspiração e Prática Pedagógica. Então, o que nós tentamos fazer nessa pesquisa? Nós tentamos entender como que os professores e professoras que afirmavam colocar em ação o currículo cultural da educação física, como que eles desenvolviam as ações, como que eles tomavam a decisão dos temas que iriam desenvolver, como que eles organizavam e desenvolviam as práticas pedagógicas, como eles e elas avaliavam o trabalho que vinham realizando e, principalmente, que tipo de conhecimento eles colocavam em circulação. No meio do trabalho de pesquisa, a gente se deu conta que tinha um componente fundamental que era o conteúdo e que nenhuma outra pesquisa sobre o currículo cultural até então tinha olhado com tanto cuidado para a questão do conteúdo que é mobilizado, que é colocado em circulação durante as aulas. Para que vocês possam acessar, eu tenho visto que essa é uma pergunta que o professor Francisco fez para algumas pessoas que participaram nas semanas anteriores.
Para que vocês possam acessar esses materiais, a gente sugere que vocês acessem o grupo de pesquisas, né, o site do GPF, e vocês vão encontrar esse livro lá para baixar. Né? Então, há um esforço grande, né, deste grupo de professores e professoras para dar visibilidade e divulgação àquilo que vem sendo produzido com os recursos públicos. Né? Então, é um esforço de devolver à sociedade, é um esforço de informar a sociedade aquilo que vem sendo realizado dentro da universidade em parceria com os professores e professoras que atuam nas escolas. Bom, chegando a esse ponto, é importante lembrar vocês que na perspectiva cultural da educação física, nós tematizamos as práticas corporais. Então, as práticas corporais, na perspectiva cultural, elas não são ensinadas, na perspectiva cultural, elas não são utilizadas como ferramenta, como instrumento, como meio para outras coisas. Então, as práticas corporais, as produções, elas estão no centro do processo. Na perspectiva cultural, a cultura é o centro do processo. As práticas corporais são tomadas como textos da cultura, como artefatos culturais produzidos pela linguagem corporal. Então, quando nós brincamos, quando nós lutamos, quando nós dançamos, quando nós fazemos ginástica ou quando nós fazemos esporte, nós estamos produzindo determinadas representações a partir da gestualidade. Para a perspectiva cultural da educação física, a função do componente na escola é proporcionar situações didáticas que permitam às crianças, jovens, adultos que frequentam a educação básica compreender a ocorrência social das práticas corporais e compreender como que essas práticas corporais são significadas pelos mais variados grupos sociais. Para que isso aconteça, é muito importante que os professores tematizem essas práticas corporais, ou seja, as tornem temas de estudo. E há um conjunto grande de situações didáticas, vivências, leituras da prática corporal, ressignificação da prática corporal, aprofundamento dos conhecimentos, ampliação dos conhecimentos, registro, avaliação, ou seja, há um conjunto grande de situações didáticas que são muito diversificadas, dependem da escola, dependem do professor, dependem da professora, dependem do tema, né? Ou seja, há temas que são muito mais tranquilos no desenvolvimento, há temas que são um pouco mais difíceis, há temas sobre os quais nós temos muita oferta de fontes de conhecimento, há temas que nós temos pouca oferta de fontes de conhecimento. Então, estas situações didáticas, elas vão permitindo aos professores e professoras, estas situações didáticas organizadas pelos professores e professoras vão permitindo aos estudantes um olhar cada vez mais qualificado sobre a ocorrência social da prática corporal. Lembrando, a prática corporal é um texto da cultura. Mas só isso não basta. Também é importante que essas práticas corporais sejam reelaboradas, seguindo a mesma lógica que acontece com todo e qualquer artefato cultural. Um grupo de pessoas, quando se apropria de uma determinada manifestação, reelabora o seu modo. Então, se o tema for futebol, se o tema for basquete, se o tema for skate, se o tema for brincadeiras de antigamente, se o tema for futebol americano, no momento da vivência, no momento da realização da gestualidade, cada grupo vai fazê-lo, cada grupo vai produzir essa gestualidade ao seu modo. Então, a tematização tem muita relação com a noção de tema gerador de Paulo Freire, mas não é a mesma coisa. É uma reterritorialização dessa noção de tema gerador a partir das teorias pós-críticas. Só que durante a tematização, e é o destaque que nós vamos fazer aqui hoje, né, que aparece no capítulo 5 desse livro Educação Física Cultural, Inspiração e Prática Pedagógica, há dois aspectos importantes. Um aspecto é problematização, um outro aspecto é desconstrução. O que nós percebemos na análise dessas práticas pedagógicas? Nós percebemos que os professores e professoras promoviam, durante a tematização, situações, ocasiões, atividades de problematização
ou das representações que as crianças, jovens, adultos e idosos apresentavam sobre as práticas corporais, ou a problematização da maneira como aquelas práticas corporais eram vivenciadas, seja fora da escola, seja dentro da escola. Aqui também há uma conexão forte, né, com a perspectiva, com a educação problematizadora de Paulo Freire, mas não é com o mesmo sentido que Paulo Freire se apropriou. Há textos, né, que estão disponíveis aí na internet que vocês vão perceber, podem acessar esses textos e vão perceber como que o trabalho de Paulo Freire influenciou a educação física culturalmente orientada. Há vários materiais a respeito disso, vocês acessam facilmente. E um outro conceito importante que começa a ficar cada vez mais presente nas práticas pedagógicas realizadas, eu posso dizer para vocês, nos últimos 2 anos, onde se identifica que os professores e professoras que assumem, afirmam colocar em ação o currículo cultural, esses professores, eles também promovem situações, atividades, momentos de desconstrução. E a noção de desconstrução aqui é a noção extraída do pós-estruturalismo, basicamente um autor muito importante chamado Jacques Derrida. É importante desenvolver situações didáticas em que os estudantes compreendam como uma determinada representação daquela manifestação ou das pessoas que participam dela, como é que ela se estabelece, como é que ela surge, como é que ela é produzida. Esse processo de identificar como que as relações de poder agiram para produzir uma certa representação, esse processo se chama desconstrução. Então, o que nós observamos, analisando as práticas pedagógicas dos colegas e das colegas? Nós observamos que essas pessoas organizavam momentos, prestavam atenção naquilo que as crianças diziam, em como as crianças faziam, e organizavam momentos, organizavam situações de problematização daquela representação ou problematização daquela vivência e também de desconstrução, ou seja, desconstruir não é destruir. Estou aqui me apoiando nos dizeres de Marisa Vorhaber Costa, né, que é uma autora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desconstruir não é destruir. Desconstruir é compreender como que os vetores de força atuam para produzir uma certa representação e para torná-la válida. Bom, dito isto, e indo aos materiais, né, aos dados propriamente ditos, o que a gente percebeu? Que o professor Jorge, ao tematizar a ginástica rítmica, ele problematizou, ele desconstruiu os significados atribuídos à mulher. Que a professora Aline, ao tematizar o basquete, ela promoveu situações em que se problematizaram ou se desconstruíram os estereótipos corporais. As crianças da professora Aline pensavam inicialmente que só pessoas muito altas jogavam basquete. Uma parcela dos meninos, alunos do 5º ano da escola municipal em que o professor Jorge atua, os meninos pensavam ou agiam de forma bastante complicada com relação às meninas e, num certo momento, nem queriam se envolver nas atividades propostas pelo professor ao tematizar a ginástica rítmica. Então, o professor elege o tema e coloca esse tema, né, e dá início à tematização da ginástica rítmica também para tentar uma justiça curricular. Bom, o professor Leandro, numa escola estadual tematizando o dominó, ele problematizou, ele desconstruiu determinadas representações que as crianças tinham a respeito dos sistemas de jogo do dominó. E para isso ele pediu ajuda dos motoristas que trabalham no transporte escolar, né, no TEG, porque o professor Leandro estava tematizando o dominó e percebeu que essas pessoas, entre um transporte e outro, né, ou seja, um período escolar e outro, ficavam lá numa mesinha jogando dominó. E aí esse professor, o professor Leandro, convida algumas dessas pessoas para ajudar nesse processo, para ensinar as crianças, para ensinar outras formas de jogar dominó. Ao tematizar o maracatu, o professor Marcos das Neves, ele percebeu uma circulação de significados pejorativos com relação às questões religiosas, porque havia uma leitura
dos participantes daquela turma, que era um grupo da educação de jovens e adultos, havia uma leitura que o maracatu se assemelhava, tinha relação com as religiões da tradição afro-brasileira. E aí há todo um trabalho, né, pessoas são convidadas, há um estudo bastante interessante, há uma série de vivências que o professor Marcos vai organizando e esses significados atribuídos vão sendo questionados. Durante o trabalho com uma turma do 6º ano, o professor Pedro tematizou Minecraft numa escola municipal e entre várias questões que foram discutidas, a noção de pirataria, a comercialização dos jogos eletrônicos foi problematizada e determinadas representações foram desconstruídas, sem dizer, né, para eles isto é correto, isto é errado, mas discutindo o papel que a pirataria desempenha na circulação de uma série de produtos eletrônicos, entre eles o próprio jogo. As crianças mesmo, né, acessavam uma série de jogos e de recursos através de aplicativos, através de outros caminhos que eles encontravam aí na internet. Ao tematizar samba na educação infantil, a professora Marina, ela problematizou a gestualidade, ela elaborou atividades que permitiram às crianças acessar certas representações sobre o corpo da mulher, sobre a vestimenta que a mulher usa quando samba, sobre o desenrolar de um desfile de escola de samba, ou seja, foram vários os aspectos que foram problematizados e desconstruídos. Ao tematizar sofrência, o professor Felipe, ele problematizou, ele desconstruiu, ou seja, realizou atividades de desconstrução a respeito das representações que as pessoas tinham com relação à orientação sexual. Ao trabalhar com as músicas, as canções desse gênero, né, do sertanejo, um dos alunos do 7º ano mencionou que aquelas canções não o representavam porque elas se referiam a relações amorosas entre um homem e uma mulher, mas ele se colocava de outra forma, ele tinha carinho, amor, etc., né? Ou seja, por outros meninos. E aí houve toda uma busca do professor Felipe com a ajuda de outras pessoas para encontrar músicas sertanejas que representassem relações amorosas, relações homoafetivas. E foi muito interessante porque houve um grande debate na escola, as famílias participaram dessa discussão, ou seja, o professor Felipe organizou momentos de dança, o professor Felipe organizou momentos de aprofundamento, o professor Felipe organizou momentos de leitura dessa manifestação. Há todo um processo relacionado às práticas corporais, relacionado a tudo que envolve as práticas corporais e os seus praticantes, que foi aí realizado pelo professor Felipe. Ao tematizar as brincadeiras numa escola pública, numa escola municipal de Guarulhos, o professor Everton, ele percebeu que as crianças elas criavam obstáculos para que certas meninas usassem a fantasia de sereia. E aí o professor problematiza essa representação de sereia que as crianças mobilizaram, que as crianças anunciaram, que as crianças colocaram em circulação. O professor escolhe uma obra da literatura, um livro infantil, que apresenta vários corpos de sereias, para que essas crianças percebessem que a maneira como a sereia é representada é uma maneira que é estabelecida a partir de um determinado grupo, com certos interesses. E as crianças vão se dando conta que existem várias maneiras de representar a sereia. O professor Clayton, lá em Sorocaba, estava tematizando luta olímpica e durante... Um time, por favor, que acho que travou. Fernando, tá me ouvindo? Oi, eu tô olhando aqui. Só deixa eu ver se a tela vai mudar, que eu mexi aqui. Se mudar, voltou. Aí voltou. Tá. Por favor. Pessoal, tivemos um pequeno oscilação na internet. Professor Marcos, por favor, pode dar sequência à sua fala e desculpa. Sem problema, estamos aqui.
Então, o professor Clayton, em Sorocaba, numa escola estadual em Sorocaba, estava tematizando luta olímpica. Este professor leva as crianças até uma academia lá em Sorocaba, onde se treina, se ensina, né, se vivencia a luta olímpica. Durante a prática, durante a vivência da luta olímpica, as meninas têm um desempenho que chama a atenção de alguns meninos, e há toda uma problematização, há toda uma desconstrução a respeito da participação feminina nas lutas, a participação feminina na luta olímpica, por exemplo. Ao tematizar o bate-copos, o professor Edgar, numa escola municipal em Barueri, ele percebe que as crianças entendiam bate-copos como brincadeira, mas as crianças também entendiam bate-copos como competição. E aí, porque as crianças viam, né, na televisão, naquele momento, viam competições de bate-copos e quem faz mais rápido, quem faz mais devagar, quem consegue, quem não consegue, quem consegue fazer mais, quem consegue fazer menos. E o professor vai tematizando esses significados atribuídos, vai problematizando esses significados atribuídos ao bate-copos. Ao desenvolver um trabalho numa escola municipal aqui na região do Campo Limpo, o professor Flávio Nunes, ele trabalha com brinquedos, e ele vai se dando conta que as crianças, né, primeiro ele faz uma coleta de brinquedos, né, ele reúne brinquedos de doação na comunidade, e aí ele vai se dando conta que as crianças brincam com aqueles brinquedos de diferentes maneiras, de diferentes possibilidades. Então ele faz com as crianças uma discussão muito interessante, problematizando a maneira como as crianças brincavam e dando visibilidade para uma certa maneira de brincar, né, que era realizada por uma certa criança, para as outras crianças. Então, todas as crianças foram se dando conta que havia mais de uma maneira de brincar com aqueles brinquedos que estavam ali à disposição a partir dessa reunião. E o professor Leandro, também numa escola estadual, também na região do Campo Limpo, aqui na cidade de São Paulo, o professor Leandro, ele tematiza o tênis. Este trabalho, na medida em que o professor Leandro foi mostrando imagens de tenistas, surge o questionamento, né, das próprias crianças, por que a maioria dos tenistas, ou quase todos os tenistas, eram brancos, e o professor Leandro ajuda as crianças a entender como é que são os canais de acesso à prática do tênis. Então, é bem interessante esse trabalho, porque você percebe como há uma ideia inicial, né, como se estivesse naturalizado, né, que o tênis é uma modalidade exclusiva para um determinado grupo social, e as crianças, ao longo do trabalho, vão percebendo que existem condições de desigualdade de acesso, existem condições injustas que impossibilitam a participação e a permanência de certas pessoas nessa manifestação corporal. Bom, nós trouxemos, estes materiais foram analisados, na verdade foram 17 experiências pedagógicas, nós trouxemos 9 para vocês terem uma ideia. E aí, o que nós percebemos? Que os conteúdo é uma construção social, conteúdo é o conhecimento que é colocado em circulação nas aulas. Então, os conteúdos, eles emergem das problematizações e das desconstruções. Então, o professor e a professora culturalmente orientados, eles, na medida em que eles vão problematizando aquilo que acontece, na medida em que eles vão desenvolvendo atividades que ajudam as crianças a entender como que aquelas significações se estabeleceram, como que aquelas formas de jogar, de dançar, de lutar, de fazer ginástica se estabeleceram, são colocados em circulação determinados conteúdos. Então, o conteúdo ajuda a gente perceber que há uma quantidade incalculável, imensurável de conhecimentos que são colocados em circulação durante as tematizações. E estes conhecimentos, eles provêm de fontes variadas. Então pode ser um convidado, pode ser uma pesquisa feita na internet, pode ser uma das crianças que brinca de uma determinada maneira, pode ser uma notícia que saiu no jornal e que o professor lê
né, para discutir com as meninas e os meninos lá do 5º ano, para discutir como que a mulher, mesmo tendo o mesmo tempo de profissão, mesma experiência, mesma qualificação, ela ganha no Brasil, em média, né, 30% a menos que os homens, ou seja, conteúdo é tudo isso que ocupa o tempo escolar. Conteúdo é aquilo que é colocado em circulação nas aulas. Por isso que o conteúdo não vem só do professor. O conteúdo não vem só do referencial adotado, dos materiais que o professor busca apoio. O conteúdo, ele circula de várias maneiras. O conteúdo, ele vem de vários lugares. Logo, gente, é impossível definir os conteúdos a priori. Ou seja, a educação física cultural, ela não trabalha com aquela lógica, né, que está muito presente em outras propostas, que é a ideia da sistematização dos conteúdos, ou a ideia, né, da progressão dos conteúdos. Vocês todos conhecem materiais, conhecem obras, etc., que dizem o que deve ser ensinado. Ou seja, numa perspectiva tradicional, num currículo, naquela vertente tradicional, né, que envolve a pedagogia tradicional, o escolanovismo e o tecnicismo educacional, você tem várias propostas que dizem quais são os conteúdos a serem trabalhados. Nós estamos vivendo um momento político, educacional no Brasil, em que as avaliações padronizadas, as avaliações em larga escala, definem com antecedência quais são os conteúdos. Muitas escolas, principalmente da rede privada, definem os conteúdos a serem ensinados no ensino médio a partir dos programas que caem no vestibular. Então, há pedagogias, né, há do verbo haver, há muitas pedagogias que estabelecem os conteúdos de forma inicial, ou seja, aquilo que será ensinado. Algumas dessas pedagogias, inclusive, vão até problematizar esses conteúdos, mas, na perspectiva cultural da educação física, o professor e a professora, eles entram no trabalho com os temas definidos. E na medida em que eles vão tematizando, eles reconhecem que vários saberes são colocados em circulação. E aí chegamos a um ponto muito importante, porque durante o trabalho de análise desses materiais, nós recorremos às teorias pós e recorremos a um campo chamado pós-colonialismo, que tem em Boaventura de Souza Santos um autor de referência. E o Boaventura, ele vai defender, no seu livro Epistemologias do Sul, ele vai defender que só é possível alcançar a justiça social se houver justiça cognitiva. Só é possível a gente alcançar a justiça social se nós interrompermos o epistemicídio. Só é possível alcançar a justiça social se os saberes de vários grupos sociais, se os saberes de vários grupos culturais puderem ser, né, objeto de discussão, objeto de ensino, objeto de aprendizagem dentro das escolas. Então, a partir dessa lógica, o professor Boaventura de Souza Santos cunhou a expressão fascismo social. E para ele, o que é fascismo social? Numa sociedade desigual como a nossa, um determinado grupo faz o possível para impedir a circulação e a vida de um outro grupo social. Então, quando materiais herméticos, quando propostas fechadas, quando projetos de formação de certas pessoas, né, para sucesso no mercado de trabalho ou para ingresso nas universidades, quando essas propostas retiram do lado de fora, né, ou seja, excluem, deixam do lado de fora um conjunto grande de conhecimentos que dizem respeito àqueles grupos sociais que foram, pelas políticas sociais e econômicas, colocados lá de fora, pelo neoliberalismo, colocados à margem, ou seja, quando isso acontece, estes grupos estão adotando, estas escolas, estas redes, estas propostas, estão adotando uma perspectiva fascista. E aí, Boaventura de Souza Santos vai nos dizer, né, que o fascismo ele pode ser combatido na escola, pode ser combatido na escola, ou seja, a escola pode adotar uma pedagogia antifascista na medida em que a escola incorpora no currículo os pontos de vista, os valores, os saberes dos grupos minoritários. Mas, gente, não adianta nada incluí-los e tratá-los de forma folclórica, tratá-los de forma celebratória, tratá-los de forma, né, festiva, né, como, né,
a Semana de Comemoração da Consciência Negra, como, né, a Festa das Nações, como as festas juninas, ou seja, não é disso que Souza Santos está falando. Por isso que é importante esse movimento que nós identificamos na prática dos professores de problematização e de desconstrução. Quando você problematiza determinadas formas de conceber as coisas, quando você ajuda as crianças, jovens, adultos e idosos a entenderem como determinadas representações foram elaboradas, como determinadas formas de fazer foram elaboradas, elas se dão conta que as coisas não são naturais. Elas se dão conta que as coisas são do jeito que são porque interessam a determinados grupos sociais. Então, gente, esses efeitos perversos, né, que a pandemia teve no Brasil, isso interessa a um determinado grupo social. Isto não é por acaso, gente, isto não é vontade divina. Um determinado grupo social agiu propositadamente, né, se descomprometeu com a saúde da população, com a segurança da população, e nós temos essa consequência gravíssima. Nós conhecemos, porque acessamos aí o noticiário, todos vocês, nós, eu digo todos vocês, eu também, e nós sabemos que outras nações, outros países adotaram outras políticas sanitárias e conseguiram preservar, né, um grande número de vidas, felizmente, né? Bom, dito isto, né, gente, nós entendemos que a educação física cultural é uma pedagogia que afirma as diferenças, né? Ou seja, ela não trabalha na lógica da igualdade, ela entende que existem formas diferentes de ser, estar, fazer, claro, desde que, né, reconhecidas e consideradas os direitos humanos, a democracia, né, a liberdade de expressão, né? Ou seja, não é todas as formas de ser que são validadas, não é isso, né? Ou seja, diferença, entendendo aqui a diferença como uma produção discursiva, entendendo aqui a diferença como aquela situação que é produzida dentro da cultura. A educação física cultural, ela trabalha com uma outra noção de cultura corporal. Como vocês viram, toda a produção discursiva, verbal ou não verbal, a respeito das práticas corporais e das pessoas que delas participam. Então, aqui nós não estamos trabalhando, gente, com a noção mais conhecida de cultura corporal de movimento, que todas as pessoas que estão aí nos acompanhando conhecem muito bem. Nós estamos trabalhando com outro conceito de cultura corporal, influenciado pela discussão pós-estruturalista, pela discussão pós-colonialista, e aí esta pesquisa, esse trabalho feito, né, de forma científica, esse trabalho feito olhando para os saberes que são produzidos pelos professores e professoras, esse trabalho feito com recursos públicos, dentro de uma instituição pública e dentro das escolas públicas, este trabalho nos autoriza a dizer que a educação física cultural, ou ao menos essas experiências que nós aqui realizamos, nós aqui acompanhamos, né, nós aqui analisamos, essas experiências, elas colocam em ação uma pedagogia antifascista. Era isso, né, o que nós gostaríamos de contribuir, de colocar à discussão. Deixamos à disposição de vocês o site do grupo, o Facebook do grupo, o canal do grupo no YouTube e também aqui, né, o Instagram, para que vocês possam conhecer o que os professores e professoras vêm fazendo. Esta que é a ideia e a gente agradece muitíssimo a oportunidade e se coloca à disposição